Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus tem estado conosco todos os dias, segundo a promessa de Jesus Cristo, até a consumação dos séculos. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e também pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. Este canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante para indicar para outras pessoas. Mas a todos vocês que nos acompanham, que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a sua vida, que Deus esteja na sua mente, no seu coração, expressando o amor, expressando aquele abraço aconchegante para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. É desta maneira que nós seguimos a nossa vida de fé, nós seguimos a nossa caminhada, sabendo que Deus tem cuidado de nós, sabendo que a cada dia Deus tem nos fortalecido e nos dirigido segundo o seu poder, segundo a sua vontade, segundo os seus cuidados. Deus tem estado conosco, provendo o que nos é necessário todos os dias. Deus tem estado conosco, nos ensinando como proceder diante de um mundo difícil de viver, um mundo complexo, um mundo cheio de aflições, como disse Jesus, um mundo em que cada vez mais nós precisamos de Deus, mas também nós observamos que cada vez mais o mundo se afasta de Deus. E quanto mais afastados nós estivermos de Deus, mais problemas nós teremos, mais conflitos nós teremos. E mesmo aqueles que perseveram, aqueles que continuam ao lado de Deus, é claro que eles serão cuidados, eles serão protegidos por Deus, mas sofrem da mesma maneira, assim como dentro de uma família, quando alguém faz alguma coisa grave, alguma coisa que gere conflito na família, não importa quem gerou o conflito, todas as pessoas que convivem naquela família serão afetadas, afetadas diretamente ou indiretamente, afetadas no convívio, afetadas na relação de confiança. Então, sempre que alguma coisa séria acontece, mesmo aqueles que são isentos de culpa naquele caso, acabam sofrendo juntos. E com o cristianismo não é diferente. Nós sofremos as dificuldades, as lutas, as batalhas, que muitas vezes aparecem, elas surgem através de outras pessoas que não são cristãs, não têm a Bíblia como regra de fé e prática, não têm a palavra de Deus como direcionamento para a sua vida, não creem em Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Então, diante deste mundo que cada vez mais se afasta de Deus, perdendo assim os princípios, valores de ética e moral apresentados pela Bíblia, cada vez mais o ser humano vai se degradando, ele vai se distanciando de Deus, vai causando problemas para si e para todos aqueles que o cercam e para aqueles que convivem nesse planeta onde tudo está globalizado e aquilo que acontece do outro lado do mundo rapidamente chega até nós, nos afeta, nos atinge, nos traz grandes transtornos. O que nós temos que fazer nesse sentido? Temos que voltar a Deus, temos que buscar a Deus todos os dias, nós temos que nos fortalecer no poder de Deus e na sua palavra, buscando sabedoria e discernimento do Espírito Santo para saber como melhor viver em meio às aflições. Afinal de contas, o conceito de paz na expressão bíblica não é a ausência de conflito, mas é você ter tranquilidade apesar do conflito, apesar das dificuldades, apesar dos problemas,
A sua expressão de tranquilidade e de paz se dá pela confiança que você tem no Deus que está cuidando de você. Então, cada vez mais que a pessoa se afasta de Deus é porque ele vai perdendo a confiança, ele vai perdendo o relacionamento, ele vai deixando de praticar os princípios e valores morais e éticos que a Bíblia apresenta, que Deus apresenta para nós, para que nós vivamos em harmonia, felicidade, para que nós tenhamos a cada dia o melhor que Deus tem preparado para nós. Então, tenha isso em sua mente, que permanecer ao lado de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, é uma necessidade cristã para todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora, a este grupo que, em meio às aflições, continua perseverante, continua fortalecido na fé, continua sendo dirigido pelo Espírito Santo e assim se tornam filhos de Deus, como fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você que se permite ser guiado pelo Espírito Santo, você é filho e filha de Deus, assim como Deus quer que todos nós sejamos. Deus quer que todos nós alcancemos esta paz e essa tranquilidade em meio a esses conflitos. A esses que perseveram, a esses que continuam firmes na sua batalha, a esses que não desanimam em frente às adversidades da vida, é o que nós chamamos de remanescente. Remanescente é aquele que vai permanecer firme em todas as coisas. Por exemplo, nós podemos usar esta expressão da remanescência em várias situações. Uma situação, por exemplo, de uma pessoa que entra na faculdade e ele vai perseverar até o final daquele curso. No final daquele curso, ele vai perceber que ele é um remanescente. Às vezes, as turmas de faculdade começam com 40, 50 alunos e terminam com 10. Por quê? Porque só aqueles que perseveram conseguem chegar até o final e conseguem concluir o curso e receber o seu certificado. Com a vida cristã não é diferente. Com a vida cristã, nós perseveramos em Cristo, na Sua palavra, nos permitindo ser guiados pelo Espírito Santo, nos fortalecendo em Deus todos os dias, desprezando o que é mal, segundo a expressão bíblica, segundo o conceito bíblico, desprezando aquilo que é mal e escolhendo o bem que Deus tem para nós a cada dia. E desta maneira, apesar do mundo nos achar estranho, apesar do mundo nos achar muitas vezes incompatíveis com o que eles vivem, e realmente nós somos, porque o que a maioria das pessoas entendem como prazer, nós não temos como prazer, nós temos como pecado. Então, esta diferença a respeito de tudo que se trata do ser humano e degradando o ser humano através das bebidas alcoólicas, através do tabagismo, através das drogas ilícitas, através da sexualidade desregrada, todos esses componentes que, em geral, as pessoas praticam, para nós, né, nós rejeitamos esse tipo de ideia, porque nós sabemos que isso vai trazer prejuízos a nós, vai trazer prejuízos à nossa família e vai trazer prejuízos na nossa comunhão com Deus. Então, nós seguimos a palavra de Deus da maneira em que ele descreve para que nós o façamos, que sejamos fortalecidos para vencer as adversidades, vencer os desejos malignos que nos rodeiam, vencer aquilo que é vontade da carne, para que nós tenhamos de fato os frutos do Espírito. Então, é desta maneira que nós vivemos e assim nós também somos remanescentes. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12,
o versículo 17, ele fala um pouco a respeito disso. Apocalipse é um livro bastante simbólico, e como nós temos como padrão teológico que a Bíblia tem que explicar a própria Bíblia, ela mesma se explica na sua história, no seu contexto, na sua revelação, ela mesma se explica. Então, cada símbolo que existe na Bíblia é decodificado pelas explicações, pelos textos anteriores que foram registrados na Bíblia. Então, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nós temos um texto altamente simbólico. João, ele escreve desta maneira, porque era uma linguagem simples para que o seu povo compreendesse, mas aqueles de fora, que não conheciam a cultura, não compreendiam o que ele estava escrevendo. Então, ele escreve assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Observe o texto aqui. Primeiro, nós já vimos que essa expressão do dragão, o próprio texto fala que o dragão é a antiga serpente, está no versículo 9 de Apocalipse 12. A antiga serpente, que é Satanás, o adversário de Deus, é o diabo, é aquele que divide. Então, irou-se Satanás, que é o dragão, contra a mulher. A expressão da mulher, no sentido profético e simbólico da Bíblia, ele representa a igreja de Cristo. A igreja é comparada com uma mulher que deve ser pura, casta, que deve estar preparada para o seu noivo, para a chegada do seu noivo, que deve estar se arrumando, né, tendo os seus adornos espirituais para o encontro com o seu noivo, que é Jesus Cristo. A igreja, ela é expressa como a noiva de Cristo. Então, independente se você seja do sexo masculino ou feminino, no contexto da igreja, você que faz parte da igreja de Cristo, é representado como a noiva de Cristo, sendo a igreja num contexto total. Então, esta expressão da mulher se trata a respeito da igreja. Então, aqui fala: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja. Mas qual igreja que ele está falando aqui? Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Os restantes da descendência eclesiástica, os restantes da descendência desta igreja pura, imaculada, que mantém a fé, mantém a esperança, se submete à direção do Espírito Santo, mantém o foco em Jesus e busca receber de Deus o seu poder para vencer os dias maus. É esta que é a igreja de Cristo, a igreja que a palavra de Deus mesmo nos diz que é formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estes adoradores estão em todas as religiões, em todas as denominações, as quais nós temos muito respeito, as quais nós conhecemos muitas delas e sabemos que em todas elas existem pessoas fiéis, íntegras, que estão buscando a Deus com sinceridade, com verdade, e estão, dentro do seu conhecimento, perseverando na fé. E é desta maneira perseverante, quando fala que os restantes da sua descendência são os remanescentes. Aquele, como a analogia que eu fiz a respeito da faculdade, aqueles que vão chegar ao final e receber o seu diploma. Como o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está-me reservado a coroa da glória em que Cristo tem nos prometido. O que ele está falando é que a coroa da glória que nós vamos receber é estar no reino de Deus. Este será o nosso certificado de conclusão de curso da vida humana, de perseverança até o fim, com fidelidade, com integridade.
sendo o remanescente fiel. O remanescente fiel, o próprio texto aqui de Apocalipse 12, 17, ele vai falar quem são. São as pessoas que estão dentro das igrejas, das religiões, das denominações, mas não é por causa da denominação que ele é salvo. Não é por causa do relacionamento eclesiástico que ele é salvo. Não é pelo seu nome estar escrito no hall de membros da igreja que ele é salvo. Ele é salvo porque eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O mar aqui representa a população mundial, a população em geral, os povos, todos os povos reunidos. Então, quando a gente decodifica o texto de Apocalipse dentro das expressões simbólicas e proféticas, nós vamos ter, lendo o texto como ele está, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, decodificando esses símbolos, irou-se Satanás contra a igreja e foi lutar contra os remanescentes íntegros e fiéis dentro da palavra de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. E Satanás se pôs em pé. Se pôr em pé é como se posicionar contra. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele se posicionou sobre os povos para tentar dominá-lo. Mas aquele que é remanescente fiel, aquele que é íntegro, aquele que mantém a sua comunhão com Deus, os princípios e valores do reino de Deus, este é aquele que a palavra de Deus nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, esta expressão do fim, do tempo do fim, é algo que nós temos que compreender também, porque nas vertentes do texto, no seu contexto original, nós temos o tempo do fim como duas vertentes. Nós temos o tempo do fim, que será o tempo em que Jesus retornará, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, onde ele diz que o Senhor mesmo, né, descerá dos céus, soada a trombeta de Deus e dado ordem ao arcanjo, ele descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados e juntos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, este é o momento final para aqueles que perseveraram até o fim na palavra de Deus. Vão ter, se estiverem mortos, vão ressuscitar num corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos nesse momento terão seus corpos transformados, e juntos nós vamos encontrar com Jesus Cristo no céu e estaremos para sempre com ele. Então, isto é a conclusão, é o fim de toda a profecia acerca da humanidade no relacionamento com Deus, nosso Criador, aquele que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Para quê? Para que ele tenha comunhão, para que ele tenha felicidade de compartilhar a vida dele e nós tenhamos a felicidade de compartilhar a nossa vida com ele. Essa troca de relacionamento é o que Deus propõe para nós. Irou-se Satanás contra a igreja e foi lutar contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Jesus testemunha em nosso favor. Jesus sabe que você está perseverando. Ele sabe quais são as suas limitações, ele sabe os seus problemas, ele conhece os seus pecados, ele sabe também aquilo que você já foi transformado pelo Espírito Santo.
Então, é ele que dá o testemunho a respeito de nós para a nossa salvação e vida eterna. Então, ele vai falar a respeito daqueles que até o fim perseveraram, apesar das adversidades, e perseverando até o fim, guardando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus, cada vez mais Satanás vai se irar contra o povo de Deus. E é assim que termina o versículo, falando que ele se põe em pé sobre os povos, ele se põe como adversário, com a expressão de Satanás mesmo, ele se põe em pé diante do mar, ele se põe em pé em confronto com o mundo, e aí vai se dividir aqueles que vão estar do lado dele ou ao lado de Deus. Também nós temos que ver a vertente do tempo do fim, tratando-se da nossa finitude, tratando-se da nossa curta existência, da nossa curta vida na passagem aqui na Terra. Então, eu tenho que cuidar do tempo do fim, ser perseverante, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, mas também eu tenho que ser perseverante e guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e ter o testemunho de Jesus, porque também eu posso morrer a qualquer momento. Eu posso descansar no Senhor a qualquer momento. E quando isto acontecer, se acontecer, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter certeza da minha comunhão e da minha salvação em Cristo Jesus. Eu tenho que ter certeza do testemunho de Jesus ao meu respeito. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, também nós temos um reforço dessa ideia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos, do remanescente. Aqui, ao invés de usar a expressão do remanescente, ele usa a expressão santos, porque santos na Bíblia não é aquele que não peca, mas é aquele que é separado por Deus pela sua postura, pela sua integridade, pela sua fidelidade. A pergunta que fica é: você faz parte desse remanescente? Você faz parte desse povo que verá Jesus e estará com ele para a vida eterna? Sempre há a oportunidade de restauração, de voltar para Deus, de permitir que o Espírito Santo guie a sua vida, mantendo o foco em Jesus, guardando os seus mandamentos e ter o testemunho de Jesus Cristo no santuário celestial. Que Deus abençoe a todos vocês, que te conceda paz, direção espiritual e que você seja também um remanescente íntegro e fiel para receber a coroa da glória em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.